Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que trata-se de um grande conflito de escala mundial, ocorrido aí no início do século XX, entre os anos de 1914 e 18, que foi disputado por duas alianças militares opostas. Ainda sobre esse grande conflito, cabe ressaltar que a Primeira Grande Guerra Mundial é considerada por muitos historiadores como o marco inicial do século XX, justamente porque, a partir desse conflito bélico, novas correlações de forças foram estabelecidas no mundo contemporâneo. E a partir desse conflito, a gente vai ver que uma das suas consequências, a gente vai verificar o declínio da economia europeia e, consequentemente, a ascensão dos Estados Unidos a condição de uma grande potência mundial aí, tá certo? Essa guerra é chamada de Primeira Guerra por quê? Justamente pelo fato desse conflito ter envolvido diversas nações de diferentes continentes. Entre essas nações, todas as grandes potências industriais participaram desse conflito, mas principalmente porque a tecnologia bélica utilizada nessa Primeira Grande Guerra, ela foi muito superior em relação aos conflitos bélicos anteriores que a gente tem no passado recente e distante também. Aqui a gente consegue ver um pouquinho dessa tecnologia, aqui uma foto das trincheiras, que é um tipo de estratégia militar que favorece a aquisição de território sem a percepção do inimigo. Mais adiante, a gente vai falar das causas desse primeiro grande conflito, que em resumo, eu gosto de falar para meus alunos que trata-se do choque de imperialismo. A gente já consegue perceber aqui algumas rivalidades entre algumas nações, no caso aqui da Inglaterra e da Alemanha, ligada ao final do século XIX, quando a Alemanha conquista aí a sua unificação política, Então essas duas nações aí, elas vão rivalizar por uma competição industrial ali no mundo europeu, tá certo? Que era marcado, pela hegemonia da Inglaterra, que desde o século XVIII, iniciada ali com a Revolução Industrial, tinha esse protagonismo, tá certo? Uma outra rivalidade aqui envolvendo a Alemanha é o caso da França, já em virtude de um conflito bélico, que é a Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha acabou vencendo essa guerra, conquistando a sua unificação política e de quebra conquistou aí, os territórios ali de Alsácia-Lorena da França, muito ricos aí em carvão mineral. Em resumo, a gente fala que então as causas desse conflito estão ligadas à partilha neocolonial da África e da Ásia, a rivalidade entre algumas nações, igual eu falei, divergências políticas, econômicas, inclusive bélicas, o desenvolvimento de um sentimento nacionalista em alguns países da Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, onde esses países conquistaram o seu processo de unificação mais tardiamente em relação às demais potências europeias, como a França, Portugal, Espanha e Inglaterra, tá certo? Enfim, essa partilha neocolonial em busca de mercados consumidores, matérias-primas e mão de obra barata. Visto as causas, a gente vai entender agora o que é esse imperialismo que a gente já trabalhou, ou esse neocolonialismo, tá certo? Que surge aí no final do século XIX e pode ser definido como uma política de expansão, de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação industrializada sobre outras regiões geográficas, em busca de quê? De três objetivos principais, que são a matéria-prima, a mão de obra barata e o mercado consumidor. Aqui à esquerda a gente tem o mapa da África, dessa partilha neocolonial aí, via Conferência de Berlim, e aqui um povo representando aí uma das maiores potências imperialistas europeias, que é a Inglaterra, angariando várias áreas neocoloniais aí para sua exploração, tá certo? Mais adiante a gente vai entender um conceito-chave dentro da ocorrência do século XX aí, que é a paz armada. Então a manutenção da paz ela só foi possível graças ao equilíbrio bélico e militar das nações europeias ali, que foi quebrado com o início da guerra. Então esse período da paz armada ele vai durar ali a partir do fim da Guerra Franco-Prussiana,
onde a Prússia, né, ela confirma sua hegemonia ali e acaba conseguindo promover o processo de unificação da Alemanha contra a França até 1914. Então, de 1871 a 1814, a gente tem esse período da paz armada, onde o equilíbrio bélico vai garantir a paz ali na Europa, e essa paz ela foi quebrada em 1914, quando, né, o Francisco Ferdinando, que é esse aqui das fotos aqui, o príncipe do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado. A origem do crime está ligada a um grupo terrorista sérvio chamado Mão Negra. A partir das apurações aí, o Império Austro-Húngaro, que era um grande império ali europeu, ele não aceita essas desculpas e declara guerra à Sérvia. E nesse contexto a gente tem o início da guerra e da organização das duas alianças militares que vão disputar esse conflito. Então, do lado do Império Austro-Húngaro, a gente tem a Alemanha e a Itália, que um detalhe, ela troca de lado no ano de 1915, em um acordo secreto com a Inglaterra, e a Tríplice Entente, formada pela França, a Inglaterra, a Rússia e mais à frente os Estados Unidos. Um detalhe, a Rússia sai no ano de 1917 em virtude de uma série de crises políticas, sociais e econômicas no seu país, tá? E os Estados Unidos acabam entrando no ano de 1917, mas essa saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos a gente vai ver mais à frente, tá certo? Mais adiante aqui o mapa que representa aqui essas duas tríplices, né, essas duas alianças aqui, a gente tem as potências centrais, a Alemanha, a Áustria e a Itália no início da guerra, e aqui o Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e a França aí na Tríplice Entente. Mais adiante, então, a gente vai falar das fases da guerra, né? A guerra é dividida em 3 fases. No primeiro momento, a guerra de movimento, que vai durar alguns meses aí no ano de 1914. A guerra de trincheiras, a segunda fase mais duradoura aí, tá certo? E depois volta-se até a guerra de movimento já no finalzinho do ano de 1918 aí. Aqui algumas imagens que remontam, né, essa guerra de trincheiras aí, que é esse tipo de estratégia bélica que favorece o avanço das forças aí, né, desse exército aí, sem que o inimigo veja, porque ali no horizonte ali, como essas trincheiras são a vala, isso dificulta muito a visão pelo inimigo, tá certo? Foi uma estratégia basicamente utilizada aí na Primeira Guerra Mundial. Então todo filme que você vê aí que tem essas trincheiras, pode ter certeza que ele está associado ao contexto da Primeira Guerra Mundial, e tem um recente muito bom, que é o 1917, que inclusive ganhou vários Oscars. Fica a dica aí para vocês. Na sequência, a gente vai falar da entrada do Brasil na guerra. O Brasil participa dessa Primeira Guerra Mundial, só que a gente fala que é uma participação indireta. Então, a participação do Brasil ela vai envolver uma ajuda médica e algumas ações de patrulhamento no Oceano Atlântico. Essa ajuda em apoio aos países da Tríplice Entente ela foi firmada ali no ano de 1917. O que vai motivar essa participação indireta do Brasil na Primeira Guerra Mundial? A Alemanha ela vai realizar um ataque a um navio mercante brasileiro carregado de café com destino à Europa. O café movimentava a economia do Brasil durante a Primeira República, e a partir desse ataque alemão, a Alemanha está do lado da Tríplice Aliança, o Brasil então vai fornecer apoio, né, aos países da Tríplice Entente, tá certo? Aqui a gente vai falar da entrada dos Estados Unidos, que vai ocorrer também no ano de 1917, também com motivo similar ao que aconteceu com o Brasil. A Alemanha, então, ela vai atacar algumas embarcações alemãs, americanas que tinham destino à Inglaterra, e logicamente isso vai favorecer a entrada dos Estados Unidos aí para o lado da Tríplice Entente. É importante frisar o seguinte: os Estados Unidos, até o ano de 1917, ele tinha uma participação neutra na guerra, tá certo? E os Estados Unidos ganharam muito dinheiro com essa neutralidade na guerra, porque eles vendiam alimentos e armas para os dois lados aí, tanto para os países da Tríplice Aliança quanto os países da Tríplice Entente,
principalmente da Tríplice Entente. Então isso fez com que os Estados Unidos ganhassem muito dinheiro no início da guerra, e quando ele se posicionar a favor da Tríplice Entente, em virtude dos ataques da Alemanha, vai ser uma nova força que vai entrar para a Tríplice Entente, que vai contribuir de forma decisiva para a vitória dessa aliança militar sobre a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, tá certo? A saída da Rússia, igual eu falei para vocês, ela vai ocorrer a partir de uma série de crises, né, política, né, da monarquia russa. A gente vai falar da Revolução Russa nas próximas aulas. Uma crise política, econômica e social. E para contornar essa crise aí vai ocorrer a Revolução Russa lá em 1917, findada em 1921, que vai colocar fim à monarquia absolutista e vai instalar governo socialista com a liderança aí do Lenin, tá? À frente do governo da Rússia, o Lenin dos bolcheviques. Mais adiante a gente vai falar do fim e das consequências da Primeira Guerra. A Primeira Guerra, então, ela foi vencida pela Tríplice Aliança. Essa vitória ocorre ali em 1918. Pós-vitória ocorre a assinatura do Tratado de Versalhes, que coloca severas penalidades à Alemanha. Então a Alemanha ela vai ser a grande culpada aí pela eclosão dessa guerra. Vai haver um declínio da Europa como centro econômico mundial. A gente consegue perceber nesse mapa aqui que o mapa geopolítico europeu ele vai ser todo modificado. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, ele vai sumir, né? A Áustria-Hungria que vai dar lugar à Áustria, Hungria, né, e a Tchecoslováquia. O Império Russo também vai perder parte do seu território. A gente consegue perceber aqui, fazendo analogia nos dois mapas. Então vai surgir a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Um detalhe, a França, que havia perdido os territórios de Alsácia e Lorena para a Alemanha, naquela rivalidade ainda no final do século XIX, na Guerra Franco-Prussiana, vai retomar o controle dessas terras, porque a França está do lado vencedor da Tríplice Aliança e a Alemanha, a França está do lado da Tríplice Entente, a Alemanha está do lado da Tríplice Aliança, que foi derrotada, então a França recupera. Enfim, o mapa geopolítico europeu ele vai ser todo modificado, né? Vai ocorrer a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, muito em virtude, né, desse enriquecimento dos Estados Unidos antes da guerra começar, tá certo? E depois os Estados Unidos, pós Primeira Guerra, ele vai ser o grande credor da reconstrução, tá, da Europa aí pós Primeira Guerra Mundial. Ele vai financiar, vai emprestar dinheiro aos países europeus, inclusive para a Alemanha, para reconstruir aí o seu país arrasado pela guerra. Vai ocorrer a criação da Liga das Nações, que é um órgão aí criado com o objetivo de manter a paz mundial. Esse órgão, né, internacional, ele vai dar origem à ONU pós Segunda Guerra Mundial, e a gente vai falar disso mais na frente. E vai acabar aqui, né, favorecendo o surgimento dos governos nazifascistas, né, principalmente na Itália e na Alemanha, sob a liderança aí do Mussolini e do Adolf Hitler. Aqui uma outra imagem interessante, né, uma caricatura aí, essa mão aqui representa a Tríplice Entente, esse livro aqui, o Tratado de Versalhes, e essa pessoa aqui esmagada aqui, a Alemanha, né, os países da Tríplice Entente ali impondo, através do Tratado de Versalhes, as severas punições à Alemanha. E esse de cartola aqui, a Inglaterra não, os Estados Unidos, que observou a guerra em certo momento de longe e acabou lucrando muito com todo o desenvolvimento desse grande conflito mundial. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Até a próxima aula, então. Um grande abraço.